Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui diretamente da nossa live, a segunda desse ano, e no mês das mulheres. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa data super especial para falar sobre um tema que toda mulher tem aquele interesse, compartilha com as amigas, com a mãe, com as famílias e tem várias dúvidas também. Nós estamos falando de gravidez. E é claro que essa live eu não vou fazer sozinha, então eu chamo todos vocês, aproveita esse momento para também compartilhar, passar esse aviãozinho aqui ó, para suas amigas, para sua mãe, para todo mundo, enfim, para a gente alcançar muitas pessoas e assim com isso também compartilhar informação boa, não é mesmo? Lembrando que esse projeto tem tudo a ver com a Santa Casa, que faz parte dessa prestação, né, de informação, essa troca de conhecimento, esse bate-papo gostoso e super informal, que a gente faz pelo menos uma vez no mês. Então começou lá no ano passado, falando sobre Novembro Azul, depois a gente também falou sobre o Covid, depois a gente falou sobre, me ajudem a lembrar, sobre o balanço do ano, e a última foi sobre dengue. E é claro que a gente também está aqui à disposição de vocês, para que vocês possam também deixar aqui seu comentário e falar o que vocês querem que a gente toque de assunto, que tipo de tema abordar e principalmente, gente, vamos alcançar mais pessoas para falar também de coisa boa, né? Deixa aqui seu nome, a sua cidade e vamos com tudo, gente, que essa live está começando e a gente está sempre muito animado, viu? A gente está aqui esperando também o doutor chegar, o doutor Ricieri. E vamos ver aqui como é que estão as coisas, gente. A gente está super feliz com essa live. E, olha, eu recebi cada pergunta que eu vou falar para vocês, viu? Tá que tá. E, ó, tudo muito mesmo prático. A gente optou por fazer o conteúdo de uma forma mais prática, mais direta, para sanar mesmo aquelas dúvidas que toda mulher tem, sabe? Que divide com a amiga. Aí a Gisele de Votuporanga, um beijo, Gisele. Gente, a gente adora receber vocês, então vocês fiquem à vontade para falar um pouquinho. E a Milene também. Ai, adoro. E aí, a gente então tá aqui à disposição de vocês para falar sobre esse assunto, sobre a gravidez. E, gente, vou falar, hein, tá imperdível. Vocês segurem um pouco a ansiedade. O doutor chegando, a gente já coloca ele aqui para sanar todas essas dúvidas. E também, se vocês já quiserem deixar aqui a sua pergunta, pode deixar, gente, para falar pra gente o que vocês têm de pergunta, né? Às vezes, também, se quiserem deixar aqui a cidade também, gente, pode deixar que a gente ama receber vocês. E ó, na live anterior a gente teve até de outros estados. Quem sabe dessa vez a gente alcança até outro país. Ó, quem sabe, né? Vamos com tudo. E aí, gente, podem mandarem as perguntas, se fiquem bem à vontade, que a gente vai responder todas, né? No tempo que a gente tiver. É claro que a gente não responder aqui nessa live, a gente vai também mandar inbox, ou então depois deixa para um outro comentário. Gente, tem a Bruna de Brasília. Que sucesso! Olha, a Santa Casa. Muito obrigada. A Tati! Gente, a Tati é a nossa intérprete de Libras, tá? Quem não sabe, por favor, compartilhe essa informação que é muito relevante, viu? A gente tem esse atendimento para esse público e, gente, olha, faz toda a diferença. A Tati sabe. A Tati sabe. Então, quem também puder passar, compartilhe também essa informação. E então a gente vai falar sobre gravidez com o Dr. Ricieri. Vamos só ver aqui se ele já está aqui online. Ah, meu marido também está aqui, gente. Tem que estar, né? É nada, ele é sempre muito parceiro, mas vamos falar depois sobre isso. Ah, a Tati mandou esse símbolo aqui, ó, gente, que ela me ensinou sobre eu te amo. Eu acho que é, né, Tati? Mas é isso aí. Gente, não esqueçam de deixar aqui as suas dúvidas. A gente vai aqui deixar à disposição também e depois vai deixar salvo tudo no IGTV. É isso também que eu tinha que falar. Todas aquelas lives que eu lembrei para vocês, que eu falei naquele momento,
tanto de Novembro Azul, quanto dengue, quanto Covid, estão todas salvas no nosso IGTV, viu? Então, quem quiser depois, fiquem à vontade. Vamos aqui que a gente está esperando o doutor Ricieri, nesse momento nosso da live. E a gente está muito feliz de estar com vocês, então vocês continuam deixando... Isso, tá vendo? Ai, acertei. Acertei, Tati, aprendi a falar I love you, né, em linguagem de sinais. Aproveita esse tempinho para também deixar aqui sua dúvida, para deixar aqui também a sua cidade. E a gente conta com vocês para fazer essa live super especial de Dia da Mulher, porque a gente merece, né? Claro que a gente optou nesse momento super, né, difícil de coronavírus, da gente também falar de um tema leve e que de uma certa forma a gente vivencia, porque a vida continua, não é verdade? E temos muitas grávidas que conhecemos também e estão sempre cheias das dúvidas, e quando elas não têm são as familiares, são as mães, são as sogras, então essa live é para vocês, sintam-se super representadas. Deixa eu agora ver, cadê o doutor? Oi, doutor! Oi, Andressa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Então tá bom. Como é que tá a coisa aí? Tá quente? Tá quente, a gente tem gente até de Brasília. Legal, vamos aproveitar. Legal, né? Então, doutor, a gente aqui tava, né, a gente conversou sobre essas perguntas e aí vamos já para tentar sanar as dúvidas dessas mulheres. A partir de quantas semanas a gente consegue ouvir o coração do bebê? Boa pergunta, Andressa. A gente pode separar isso em duas fases, ou duas questões, né? Na ausculta pelo ultrassom, tá? E a ausculta por aquele aparelhinho, né? Que a gente conhece como sonar Doppler, né? O aparelhinho de escutar o coraçãozinho do bebê que a gente ausculta em consultório, tá? Pelo ultrassom, normalmente entre 5, 6 ou 7 semanas, tá? Depende muito do aparelho do ultrassonografista, mas já é suficiente para que se ausculte o coração. No consultório, isso também varia bastante, principalmente em relação ao peso da grávida, tá? Tamanho da barriga, mas em torno de mais ou menos aí 11, 12 ou 13 semanas, a gente já consegue mostrar para elas, né, no consultório, o batimento do bebezinho. Nossa, aqui teve uma pergunta, meu beta quantitativo deu 1398,3. É normal? Quantas semanas estou? Doutor! Olha, então, é uma pergunta comum que a gente tem em consultório, Andressa. Dá para relacionar idade de gravidez pelo nível do beta-HCG? Olha, é muito complicado, porque isso é muito individualizado, tá? E a margem que a gente tem de interpretação do beta-HCG quantitativo também é muito grande, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma gravidez aí de, sei lá, vamos dar um exemplo, de 3 semanas, pode ser uma gravidez de 6, 7, tá? Então a gente não recomenda que se utilize o beta-HCG para que se faça uma datação da gravidez, tá? O melhor método seria pelo ultrassom, ou, se a grávida tiver certeza, até mesmo pela data da última menstruação. Isso seria o melhor. É que, na verdade, o beta, ele mostra pra gente que tá grávida ou não, né? Mas a quantidade de semanas... Sim, exatamente. Algumas mulheres vão perguntar, doutor, mas eu vejo lá a referência do laboratório e eles colocam as semanas, tá? Isso é pra gente ter um parâmetro, Andressa, mas para te falar exatamente a idade de gravidez, não serviria. A Cirlei aqui falou que ouviu o coração do bebê com 7 semanas. Deve ter sido emocionante. Com certeza. Né? Não, pelo aparelho não dá. No consultório é impossível, Andressa, não dá mesmo. Doutor, e quem tá com dor de dente, deve ir no dentista? Sim. Inclusive, é bom ressaltar que a grávida, ela apresenta algumas alterações, tá? Que são comuns, e dentro dessas alterações, a gente tem uma hipersensibilidade da gengiva, tá? Então, não só pode, como deve procurar o dentista, tá? Fazer um acompanhamento e, se necessário, algum procedimento odontológico que faça com tranquilidade. Qualquer dúvida, o dentista entra em contato com o médico do paciente, tá? Mas sim, pode. Doutora, a gente teve uma pergunta aqui, nossa, gente, eu tô adorando, vocês são ótimas, continuam perguntando. Sobre é normal sentir muita dor do lado esquerdo? Ela tem ovário policístico.
a gente relaciona a dor não ao ovário policístico, tá? É uma dúvida bem frequente, né? Se o ovário policístico dói. Na verdade, o ovário policístico ele não dói, tá? Na maioria das vezes, não. E essa dor que a grávida apresenta, normalmente é pelo crescimento do útero. É óbvio que a gente precisa distinguir de causas, problemas, né? De causas aí anormais, mas na maioria das vezes é o crescimento do útero comprimindo as estruturas dentro da barriga, da pelve, que causa esse tipo de dor, e normalmente não o ovário policístico. A gente fica morrendo de medo, né, doutor? Quando fala de dor... Dor, né, é algo que incomoda a gente, algo que atrapalha, algo que deixa a gente inquieto, né, Andressa? Dor... Tanto é que, assim, não é um motivo aí, mas estão querendo até colocar a dor como um outro sinal vital, né? A dor é algo importante. Pois é. Nossa, que interessante. Pois é. E gestante pode pintar o cabelo? Essa daí deve ser uma amiga platinada, entendeu? Que a gente Essa queira... pergunta a gente ouve aí pelo menos umas 4, 5 vezes ao dia, né? Essa questão de pintar o cabelo, vamos lá. O que a gente tem hoje de recomendações, tá? A gente não quer que a grávida se descuide da aparência, pelo contrário, né? A gravidez já é um período emocional tão difícil, tá? Então a parte estética é uma parte muito importante. O que a gente recomenda, tá? Qualquer estética com uma distância de 1 centímetro Falar que eu acho... da raiz. O meu caiu, Andressa? Não, pode continuar falando. Pode continuar falando. Então tá. Então, luzes normalmente 1 centímetro acima da raiz do couro cabeludo. A tintura, tá? A gente já não recomenda porque a gente não tem segurança dos produtos que são utilizados, tá? A mesma coisa de escova progressiva, alisamentos, tá? Isso a gente não permite durante o período da gravidez. Deixa isso para depois do nascimento. Aqui tem uma pergunta de que o médico falou que não podia engravidar nos próximos 5 anos porque meu útero estava muito fino e seria de risco. Isso existe, doutor? Existe, né? A gente não pode generalizar isso daí, Andressa, mas a gente sabe que cada gestação, cada cesárea, ela pode realmente deixar uma cicatriz no útero. E essa cicatriz é um problema, na verdade, pode gerar vários problemas, tá? Entre eles, um afinamento do músculo. Então, imagine o seguinte, o útero é um músculo, tá? E esse músculo, quanto mais fino, maior a chance dele romper com o crescimento que a gravidez proporciona, tá? Então, isso é muito relativo. Nós vemos úteros mais finos com uma gestação, com 2, 3, 4, 5, tá? Então, faz sentido sim, tá? Quanto maior o número de gestações cesáreas, tá? Maior o risco dela ter esse útero fino e a gravidez não ser recomendada. Às vezes também, doutor, não é nem só cesárea, pode ser também, às vezes, algum aborto que ela teve, fez algum procedimento, né, que também pode interferir nisso? Sim, na verdade a gente tem várias consequências, ou pode ter várias consequências de procedimentos médicos, tá? A curetagem em si, ela não é um procedimento que cause tanto risco, tá? E ela também não daria essa alteração de útero fino, apesar de algumas outras consequências. Bom saber. Doutor, e quem está muito inchada? O que a gente pode falar para uma grávida que está bem inchadinha? Também lembrar que o inchaço ele é uma das queixas principais da gestação, tá? Praticamente 80 a 90% das gestantes elas vão apresentar inchaço em algum momento, tá bom? Eu acho que o mais importante nesse quesito é afastar as causas anormais, tá? Uma trombose, tromboflebites, alguma coisa de doença patológica, tá? E naquelas pacientes que realmente têm um inchaço normal da gravidez, que, na medida do possível, faça um repouso com a perna elevada para cima, pelo menos 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Na medida do possível, também uso de meias elásticas, tá? Evitar o ganho de peso, aquelas mulheres que trabalham sentada, evitar, né, um tempo constante sentada, que possa andar um pouco de movimentação. E para os casos mais recorrentes, que não melhore com isso, conversar com o médico, que nós temos algumas medicações que podem ser utilizadas.
O que a grávida não pode fazer no início da gestação? Exemplo de 3 a 5 semanas. Nossa, doutor, isso você vai. Grávida, na verdade, assim, Andressa, a grávida, ela não é ela não está doente, né? A gente tem que lembrar disso. A grávida, ela tem algumas alterações, e são essas alterações normais que vão impedi-las de fazer algumas coisas, tá? De maneira geral, a grávida mantém as suas atividades. A gente fala muito da questão do trabalho, tá? Na maioria das vezes, a grávida mantém o seu trabalho, a não ser que realmente tenha algum problema na gestação e o médico justifique esse afastamento do serviço, tá? Atividade física, por exemplo, uma caminhada, se a grávida já praticava antes, não há problema nenhum em continuar, inclusive algo até benéfico, tá bom? Agora, para aquelas grávidas que nunca fizeram nenhuma atividade física e querem começar, a gente recomenda esperar o término dos primeiros 3 meses, tá? E aí começa então a fazer. Outras coisas, eu acho que é muito individual, né? Eu acho que as atividades que a gestante tem, a rotina que a gestante tem, ela, ela vai conversar com o seu médico e ele vai restringir as nossas atividades, tá bom? Depois do nascimento, por quanto tempo devemos continuar tomando suplemento, aqueles vitamínicos? A Continua tomando? Continua. A recomendação que a gente tem é de 2 a 3 meses depois. É óbvio que isso pode mudar de gestante para gestante, ou de mulheres que já tiveram neném para outra, tá? Depende muito do estado nutricional, enfim. Mas, na média, 2 a 3 meses é importante que ainda faça a reposição, principalmente do ferro, né? Para evitar anemias. Essa aí a gente respondeu para a Gisele. Obrigada, viu, Gisele, pela sua participação. Doutora, é normal quando a gente faz cesárea ficar com bastante dor de cabeça? Nossa, isso eu já ouvi falar. Inclusive, acho que é depois que não pode, né, levantar a cabeça, depois do A procedimento. gente tem uma recomendação que a grávida não, né? A mulher que teve o nenê, por conta, na verdade, não do parto, mas sim da anestesia, que ela fique ainda deitada por um período de 8 horas após, tá? É uma recomendação válida para evitar realmente o que a gente chama aí de cefaleia pós-RAC, né? Então, aquela dor de cabeça que algumas mulheres têm por conta do procedimento anestésico. Hoje em dia, pelo material utilizado, agulhas na anestesia, isso é muito raro, não é tão comum. Andressa, tá bom? Então, eu acho que essa pergunta aí da dor de cabeça pós-cesárea, eu acho que está relacionada a isso. Tirando isso, né, vamos pensar que a grávida, ou a mulher que teve o nenê, ela tem toda a preocupação de mãe agora, não dorme direito, não come direito, e é óbvio que ela vai ter mais dor de cabeça, né? Então, sim, É a fazer gravidez na essa vida questão, real. né? Exatamente. Exatamente isso. Doutor, tem uma mulher aqui, um beijo, né, para quem está participando. Gente, a gente está super feliz de estar fazendo essa live aqui e vendo essa interação de vocês. Qual que é a média de peso que pode ganhar? Isso eu achei o máximo, porque eu lembro que na época da minha mãe, falava que quanto mais peso ganhasse, melhor era para o bebê. E a gente vê que hoje em dia já não é mais isso, né, doutor? Hoje em dia não é isso, mas a dúvida ainda persiste, Andressa. A gente tem muita paciente, principalmente familiar, às vezes a mãe vem acompanhando a gestante, né, falando, nossa, doutor, minha filha não ganha peso, o neném não está crescendo, né? Pelo contrário, a gente tem um ganho de peso que a gente considera normal e aceitável na gravidez. Isso vai mudar de gestante para gestante, tá? A gente tem que ver o estado nutricional, tem que ver o peso em que essa paciente se encontra no momento, mas numa média, Andressa, né, pensando aí num ganho de nenê, de útero, do líquido, tá? Em torno aí de mais ou menos 8 a 12 quilos seria o ideal. Mas, mais uma vez, isso é individualizado, tá bom? A Milena está perguntando, com quanto tempo de gestação aparecem os sintomas? A Milena acho que está preocupada, hein? Será? Ela é ansiosa. Então, né? Deve estar na dúvida. Ó, isso é muito individual também, tá? Normalmente aí a partir de 5 a 8 semanas, que é quando começa uma produção maior dos hormônios, tá? E normalmente são os hormônios, né, que causam essas principais alterações no início da gestação. Então, mais ou menos aí 5, 8 semanas, mas pensar que a gente tem casos de pacientes que chegam para ganhar o nenê sem saber que estão grávidas. Sério? Sim, isso não é raro, Andressa, não. Ou seja, grávidas que não apresentam sintomas, né? Isso pode acontecer.
Mas e a menstruação, como é que fica? São casos e casos, né? Pacientes que às vezes não menstruam, ou mesmo existem um sangramento durante a gestação que elas acham que é uma menstruação, né? A gente tem acompanhado alguns casos assim, Andressa. Realmente, pacientes que não sabem que estavam gestantes e chegam dando à luz. Acontece. Gente, eu Estranho, jurava que né? era coisa de novela, super. Não, não é não. Isso é a vida real. A gravidez é a vida Meu real. Deus. Tem uma aqui, doutor, que está de 23 semanas e pretende fazer parto normal, porém tem receio de laceração. Os exercícios ajudam realmente? Com certeza, isso é até algo recente. A gente tem estudos recentes que comprovam que realmente os exercícios, tá? Eles ajudam a diminuir o risco de laceração, eles ajudam a diminuir o risco, né, futuro de uma perda urinária, de uma bexiga baixa. Infelizmente, não são todos os pacientes que têm acesso a esse tipo de exercício, esse tipo de fisioterapia própria, né, para a preparação do parto. Mas realmente, aquelas mulheres que podem fazer, façam, porque o efeito é muito bom. Para aproveitar aquelas mulheres que estavam super perguntando de cabelo. Ai, adorei essa pergunta também, quero saber. Pode pintar unha, doutor? A curto e grosso modo pode, tá? Por quê? Na verdade, os esmaltes, tá? A gente não, eles são substâncias que a gente não tem uma comprovação de segurança, tá? Em relação à gravidez. Porém, o nível de absorção do esmalte pela unha é mínimo, 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 tá? Então não existe problema nenhum em pintar as unhas. Pode pintar sem problemas. Gente, eu tô achando o máximo isso. Tô adorando. Olha, eu vou, prometo, doutor, que quando eu estiver grávida, eu vou gravar essa live, salvar essa live pra saber tudo, pra ver se tá tudo certo. Dúvidas frequentes, né? Super! A Bruna Pereira perguntou, na verdade, ela pediu pro doutor comentar sobre o atual cenário de Covid para gestante. O Covid é algo ainda que a gente não tem muitas respostas, tá? As atuais recomendações são de que a grávida, por enquanto, ainda é para ser tratada como uma mulher não grávida, apesar de que nós, obstetras, não concordarmos muito com isso, tá? Pelas alterações que a grávida apresenta, ela tem uma queda de imunidade natural, tá? Então, consequentemente, ela estaria mais exposta a um desfecho desfavorável de Covid, tá? Porém, ainda é muito cedo para se falar sobre isso. Né? Em relação, e principalmente também em relação à vacina, já pegando o gancho, né, Andressa? Tomara que a grávida ela seja considerada uma paciente de risco ou com comorbidades, para que ela entre, né, na lista de prioridades quando a gente tiver uma disponibilidade maior de vacinas, tá? Então, até pegando esse gancho, tá? A minha opinião, tá? Como obstetra, é que sim, grávida, vacina-se contra a Covid, que o benefício é muito maior que o risco, com certeza absoluta. É isso aí, gente. A gente sabe que a gente está na pandemia, o pessoal está super preocupado, e aqui o doutor também está para esclarecer tudo, tudo das gravidinhas. A gente está amando isso aqui. A Carla perguntou o que fazer com a ansiedade quando a mãe já tomava ansiolítico. Nossa, essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Essa é uma questão que eu vou deixar um pouquinho aberto, porque depende muito do ansiolítico. Tá? Não são todos os ansiolíticos que são proibidos na gravidez e não são todos que são permitidos, tá? Porém, em algumas situações, a gente avalia o custo-benefício disso, tá? E mantém ou prescreve algum ansiolítico. Porque, às vezes, né, essa ansiedade, esse transtorno psicológico, ele acarreta muito mais problemas do que a própria medicação. Então, são casos específicos aí que eu acho que tem que ser conversado com o médico, e em último caso aí, né, além do obstetra, também com o auxílio do psiquiatra. Doutora Jaque perguntou: uma grávida obesa pode perder peso para evitar diabetes gestacional e outros problemas? Boa pergunta, muito boa pergunta, tá? Perda de peso na gravidez não significa problemas, pelo contrário, tá? Uma grávida que esteja acima do peso, ela costuma ter mais benefícios com a perda de É peso. sério. Gente, doutora, essa live está sendo esclarecedora. Sim, porque a grávida acima do peso, ela apresenta, na verdade, muito excesso de gordura. E a gordura não é benéfica para o bebê, tá? O bebê ele consegue pegar esses nutrientes, tudo que ele precisa das reservas que a mãe tem. Então, mesmo que a mãe tenha uma perda de peso durante a gravidez, não vai haver restrição de crescimento do feto. Óbvio,
Se a mãe for, né, uma mulher que já tem uma desnutrição, algum componente aí de absorção diferente, a gente pede para conversar com o médico. Mas, excetuando-se esses casos, a perda de peso é benéfica. Melhora, diminui o risco de pressão alta, melhora o risco aí, diminui o risco do diabetes gestacional, né, que são dois problemas muito frequentes na gravidez e muito sérios. A Mariana, ela até deixou aqui um comentário sobre aquela questão dos exercícios. Ela falou que fisioterapia pélvica seria muito interessante para todas. Sim, concordo em 100%, tá? Porque é o que eu falei, a grávida, hoje a gente já tem comprovação, apesar de a gente saber disso há muito tempo, hoje a gente tem comprovação científica de que esses exercícios, que essa fisioterapia, ela é muito útil para a gravidez, principalmente para aquelas que pensam em partos normais, tá? Então eu particularmente sou fã da fisioterapia, né? Até pela minha área de atuação em ginecologia, eu sou fã da fisioterapia pélvica, gosto muito. Doutora Gisele está arrasando, gente. Ela perguntou: existe risco de engravidar novamente com menos de 2 anos de uma cesárea? Com certeza, risco de engravidar ela tem já no primeiro mês, no segundo mês, tá? Segundo ou terceiro mês de um parto, tá? Se ela não se cuidar, ela pode engravidar sim. Inclusive, a gente tem vários casos de pacientes que tiveram gestações indesejadas porque esqueciam de tomar o contraceptivo, não pensavam muito que podiam engravidar nesse momento, tá? E realmente é uma gravidez que não era, até da parte médica, não é o ideal, tá? O organismo ainda não se recuperou, né? Se for principalmente uma cesárea aí, o corte ainda não cicatrizou, existe aquele risco, né, Não. que a gente já conversou. Então, pelo período aí de 2 anos, a gente, né, recomenda que não engravide novamente. A Sara. Ah, ela descobriu gravidez semana passada. Parabéns. Muita saúde para Parabéns, você. Sara. Ela falou que está acima do peso, está muito preocupada. Ela tenta comer, mas não está sentindo muita fome. Algo comum também, né, Andressa, esse começo de gravidez, ele pode causar esse tipo de transtorno para a grávida, né? Isso costuma ser muito incômodo. A gente precisa ver qual é o motivo, né? Se é falta de apetite realmente, se são enjoos, vômitos que ela vem tendo, tá? O que a gente sugere aí é que faça um esforço, tá? Procure a ingestão de alimentos aí de uma dieta mais balanceada, que procure fracionar a dieta. De maneira geral, a gente pede que a grávida coma a mesma quantidade ou um pouco a mais, tá? Vamos colocar aí uns 10%, 15% a mais do Nada que ela de comer comia. do dobro, né? Não, não, isso é mito, né? Como é que um nenenzinho desse tamanho vai comer, né, como a gente? Então, o que se recomenda aí é que aumente um pouco e que se fracione essa dieta, que ela coma várias vezes ao dia, tá? Talvez isso melhore. Doutor, você poderia explicar como diferenciar a contração de treinamento de contração verdadeira? O que eu sugiro, o que eu oriento até as minhas pacientes é o seguinte: a grávida ela tem já, a partir do segundo trimestre de gravidez, essas contrações de treinamento, tá? São contrações que são, normalmente, não são dolorosas, tá? Que podem acontecer a cada 1, 2, 3, 4 horas, certo? As contrações preocupantes, aquelas que a gente orienta a paciente a procurar o pronto-socorro, a procurar o seu médico, são aquelas contrações mais intensas. Então, a grávida ela sente aquele endurecimento da barriga, tá? E junto com esse endurecimento, costuma vir uma dor forte, uma dor mais intensa, tá? E essas contrações, elas costumam ter uma frequência aumentada, né, a ponto de chegar aí uma contração a cada 5 minutos, 10 minutos. Nessas situações, a gente pede realmente para procurar o médico no pronto-socorro ou o médico no consultório, enfim. Ainda falando sobre a vacina, doutor, contra a Covid, perguntaram se pode tomar mesmo amamentando. Sim, com certeza, tá? Esclarecendo mais uma coisa aí da vacina para a Covid, as vacinas que a gente tem disponibilizadas hoje em dia são vacinas que são feitas com técnicas já consagradas. São técnicas utilizadas em outras vacinas que as grávidas já tomam, né? Então, por esse motivo, a vacina é considerada segura, tá? Ela não tem contraindicações para ser feita durante o período da amamentação, tá? E a gravidez é aquela questão
da vacina hoje em dia, a gente recomenda, mas a orientação que a gente tem é conversar com a gestante, explicar para ela os riscos e benefícios e que ela concorde, aceite em tomar. E aquelas pacientes gestantes que não aceitam tomar, que a gente também dê o suporte para elas, né? E no momento oportuno, se mudarem de ideia, tá bom? A gente orientar novamente. A Lidiane perguntou: tive pré-eclâmpsia na primeira gestação. Minha filha nasceu de 32 semanas. Caso engravide novamente, tem risco de acontecer? A causa é hipertensão. Sim, tá? Pré-eclâmpsia, como eu falei, é uma das doenças mais comuns, se não for a mais comum da gravidez e a mais perigosa, uma das mais perigosas, tá? É um tipo específico de pressão alta que a grávida desenvolve, né? Que é causada basicamente aí pela gestação, tá? E sim, né? Uma grávida que teve pré-eclâmpsia tem um risco maior do que as outras de ter novamente. Não significa que ela com certeza vai apresentar uma pré-eclâmpsia numa futura gestação, mas o risco realmente existe. Hoje em dia é muito difícil a gente saber, André, essas pessoas, as mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia, né? Os estudos eles são eles não têm embasamento para falar isso para a gente ainda, tá? Mas em alguns casos a gente utiliza algumas medicações, tá? Para tentar ajudar a diminuir esse risco numa gravidez futura. A Joyce perguntou: Covid no início da gestação pode ocorrer malformação no bebê? Ai, beijo. A princípio, não. A gente não tem ainda estudos que comprovem que o COVID ele vá causar má formação no bebê. Tá? É algo até difícil da gente comentar, como a gente não tem muita informação sobre isso daí, as recomendações que a gente passa para a gestante são essas, tá? Que provavelmente o COVID não interfere no processo de formação do bebê. Mas ainda é muito cedo para se falar. Qual que é o método contraceptivo mais interessante para o pós-parto, doutor? Isso também é muito individualizado, Andressa, tá? Hoje em dia a gente brinca até que engravida quem quer, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de Nossa. métodos contraceptivos, tá? Desde comprimidos, injeções, DIU, né? Os implantes, camisinha. Então fica muito da gestação. Eu, particularmente, sou fã do DIU, tá? Eu acho um método bom, principalmente para mulher que tem uma criança pequena, dispensa o, o lembrar de tomar a medicação, tá? Mas eu sempre falo, a nossa função como médico é orientar, sugerir, explicar vantagens e desvantagens, tá? Dentro daquelas possibilidades, limites que cada mulher tem, elas optam por o que for mais interessante para elas. A Tatá, ela trabalha com a gente. Beijo, Tatá. A ansiedade e o estresse da mãe podem fazer mal para o bebê a ponto de provocar parto prematuro? Diretamente, não, tá? A gente também tem estudos que mostram que esse estresse, nervosismo materno, ele não vai causar uma formação para o nenê. Apesar de que a gente sabe que isso não é bom, né? Então, às vezes, o estresse ou a ansiedade, ela pode estar acompanhada aí de falta de sono, diminuição de imunidade, tá? Consequentemente, aumentar alguns riscos. Mas, diretamente, falar que uma mãe ansiosa, nervosa, né? O filho também vai ser predisposto a ter isso no futuro. Não, isso não, Andressa. É, mas é que a gente mais pensa que vai, né? Quem Ai, não tem Deus. estresse hoje em dia, né? Ah, então, eu acho que, bom, eu Tá acho que quando tá massacrado. grávida deve ser aquela montanha, né, doutor? É um período muito difícil, né? A questão hormonal, é uma pessoa que vai fazer parte da sua vida para sempre, não tem como voltar atrás, então vem aquela ansiedade de saber que não dá para você escolher o momento também, né? E que o filho vai vir, que a mulher tem que estar preparada, a família tem que estar preparada, realmente é um período emocional difícil, né? Então a gente tem que dar todo o suporte possível. A Carla perguntou: Pilates na gestação, a partir de quanto tempo? Tem eficácia? Essas mulheres estão super fitness, Você super viu? exercício, É a era, arrasaram. é a era do fitness, né? Olha, eu também sou super a favor do Pilates, tá? É aquela história, tá? As mulheres que faziam antes, tá? Elas podem continuar fazendo. O que a gente recomenda é diminuir um pouco a intensidade. Lembrar que a grávida, ela tem uma alteração, algumas alterações cardiovasculares, tá? Que diminuem um pouco essas reservas, força muscular e tudo mais. Lembrar também que a grávida tem um pouco da perda de equilíbrio. Isso é normal, tá? Do tempo de reação. Então, adaptar esse período para o Pilates. As grávidas que nunca fizeram podem começar depois dos primeiros 3 meses.
A Ana Cláudia perguntou quais os riscos para o bebê quando o parto precisa ser induzido. Todo parto induzido, ele é artificial, vamos pensar assim, tá? Risco para o nenê vai existir como um trabalho de parto normal, tá? O que a gente tem que pensar é que o que se chama de indução do parto, tá? A gente tenta o parto normal. Só que, como é artificial, Andressa, a gente não consegue isso em quase metade das vezes, tá? Agora, falar em problemas, eu creio que não, porque nesse momento, nesse período de indução do parto, que pode levar horas ou dias, a grávida ela vai estar em ambiente hospitalar, ela vai estar sendo acompanhada pela equipe e qualquer intercorrência, a gente está lá para dar o suporte. Existe idade para laqueadura ou o paciente que resolve se faz ou não? Isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, tá? Porque isso está na lei, está na Constituição, e fala que a laqueadura ela pode ser realizada por mulheres acima de 20 anos ou mulheres com mais de 2 filhos, tá? Porém, o processo é muito burocrático. E algo que limita muito a nossa atuação é que a lei ela não permite a realização de cesárea juntamente com a cesárea, salvo em algumas exceções, tá? Mas de maneira pré-agendada, infelizmente, a gente não pode realizar. As grávidas que querem fazer, a lei permite após 2 meses do parto. Não pode. Doutor, olha, elas estão super antenadas, até perguntaram quando que coloca o DIU, Uhum. depois do parto, quanto Boa tempo? pergunta também. Tá? O DIU ele pode ser colocado no que a gente chama de pós-parto imediato, primeiro ou até segundo dia, tá? Apesar de que a maioria dos médicos não gosta de colocar nesse período, tá bom? E depois desse período aí, o ideal é a partir do primeiro mês do parto, tá? A maioria acaba colocando a partir do segundo ou terceiro mês, tá? E tem uma facilidade maior, o útero ainda se encontra aberto e ele praticamente já voltou ao tamanho normal que ele era antes da gravidez, tá? Eu particularmente faço isso, normalmente entre 2, 3 meses aí pós-parto já dá para colocar. E é bem tranquilo, né, doutor? Costuma ser bem tranquilo, sim, né? Normalmente é um procedimento que a gente faz no consultório, tá? Com anestesia local, não é necessário nenhum tipo de preparo prévio, não precisa de jejum, a paciente pode voltar às suas atividades normais no mesmo dia, se ela preferir, tá? Um pouco de dor, talvez, na hora da colocação, tá? Lembrar que é um método aí, é um corpo estranho que a gente coloca dentro do útero, então pode ser que tenha um pouco de cólica, incômodo, mas nada além disso. Tem mais uma gravidinha nos assistindo, é a Franciele. Descobri semana passada a gravidez. Estou de 6 semanas. Quando é o melhor momento para fazer ultrassom? A gente fala que quanto antes você fizer ultrassom, melhor, tá? O ultrassom precoce, ele é o mais confiável para se saber a idade de gravidez. Porém, corre-se o risco de, se você fizer muito cedo, às vezes o ultrassonografista não consegue ouvir o coraçãozinho, não consegue avaliar o embrião, né? Nossa, aí a mãe fica louca, né? Exatamente isso. E a mãe, ela fica angustiada, né? Não sabe se aquilo é normal, se não é. Mas o que a gente recomenda em torno mais ou menos aí de 7 semanas seria um período legal para se fazer. Ainda é um período precoce e que normalmente já tem o embriãozinho formado e o batimento presente. A Fran fez outra pergunta também. Até quando a dor no pé da barriga é considerada normal, crescimento de útero? A gravidez inteira. Tá? Eu acho que é a queixa mais comum que a grávida tem, tá? E ainda eu brinco com as minhas pacientes falando, olha, vai piorar, tá? Porque quanto mais passa a idade de gravidez, maior o útero fica, tá? E maior é a compressão das estruturas. Imagina, Andressa, um útero com nenê e líquido, ao final da gestação, ele tá pesando aí mais ou menos em torno de 7, 8 quilos, né? Imagina esse peso dentro da barriga. Então, realmente causa muito incômodo. E mais uma vez, só para lembrar, tá? A dor ela é um sinal importante. Então a gente precisa avaliar se realmente é um sinal isolado ou se faz parte de algum problema maior. Tá? Então, na dúvida, procure o seu médico. Nossa, já que fez uma pergunta aqui que excelente, doutor. Ninguém fala mais sobre Zika. Ainda temos casos? As grávidas devem tomar cuidado? Com certeza absoluta, tá? Muitas vezes eu até brinco, né? Agora eu nem brinco mais porque o Covid está tão sério, né? Mas há um tempo atrás eu falava assim, olha, você fica preocupada com Covid porque está na moda, mas eu fico muito preocupado com dengue e Zika, tá?
Porque o Zika saiu de moda, mas ele ainda está presente, tá? Então, a gente sempre orienta o uso de repelente, tá? Normalmente não, assim, na maioria das vezes não tem repelentes contraindicados na gravidez. A grávida pode utilizar qualquer repelente, tá? Só dá uma olhadinha ali na descrição da bula do repelente. E lembrar de usar, de preferência, aqueles repelentes com uma ação maior, né? Então, a gente tem repelentes de 2 horas de ação, de 10 horas, tá? E a gente sabe que no dia a dia é muito complicado você, a cada 2 horas, fazer a aplicação de um produto, de uma medicação, tá? Então, usar o repelente. Em casa, para não dormir com repelente, né? Porque a gente sabe que nenhum repelente tem cheiro bom, né? Ou se Ah, é alguém, verdade. se alguém conhecer algum, me avisa, por favor, porque eu não conheço nenhum ainda, né? Pode usar aquele aparelho de tomada, mantendo uma distância segura de mais ou menos 1,5 m da tomada. Pode utilizar sem problemas. Mas boa pergunta, bem lembrado, tá? A gente não pode Nossa. descuidar, principalmente do Zika vírus, tá? Doutor, isso eu tenho certeza que foi uma indireta para os papais. O Ah, que o pai deve fazer para contribuir, ajudar a mãe na fase final da gestação? eu acho que é dar um apoio, né? Eu acho que é função do pai, né? O pai ele tem que dar esse suporte emocional, um suporte financeiro muitas vezes, um suporte social para essa gestante, tá? É um período complicado para ela. Tem essas alterações anatômicas que a gente já conversou. Então a grávida, ela sente mais dor, ela sente mais incômodo, já não consegue dormir direito, né? E eu acho que o suporte familiar é essencial nesse período. O pai faz toda a diferença, né? Não só nesse período, como no período de parto e de pós-parto também, né? Senão os papais aí, né, colocar para dormir, dar banho, trocar fralda, faz parte, né? Isso, gente, Mas por são do pai. favor. Deixa a mãe dormir um pouquinho, tadinha. Deixa a mãe dormir na medida do possível, coitada. Quase não dorme, né? Então, vamos tentar ajudar aí. Tem aqui um relato de uma mãe grávida pela terceira vez. Na primeira, eu tive um descolamento de placenta com 7 meses. O parto foi cesárea e, infelizmente, o bebê faleceu. Depois de 7 meses, engravidei de novo. Uma gravidez tranquila e foi cesárea novamente. Que bom, né? É o que a gente fala, tá? Não é recomendado. Mas tem muitas mulheres que fazem um planejamento para engravidar dentro até do primeiro ano. Tem algumas pacientes que eu até fico bravo com elas, né? Mas elas querem porque querem e engravidam. Ou seja, não são todas as pacientes que vão ter problemas com uma cesárea recente. Né? Como eu falei, nossa função é orientar, explicar riscos e benefícios, tá? Para que o casal se planeje adequadamente. Doutor, pimenta na gestação pode? Pode, de maneira geral, sim, tá? Isso depende muito da tolerância de cada mulher, tá? Se ela não tiver tendo nenhum problema aí gástrico, né? A pimenta em si ela não vai fazer mal para a gravidez, não vai fazer mal para o nenê. Tanto pimenta quanto alimentos condimentados, sem problemas. Agora uma pergunta super pessoal. A gente que é Ah, japa, pode japa? ah, eu acho que essa pergunta aí, ela deve estar nos top 5 aí, né? Pode ter comida japonesa, né? Então vamos lá, deixa eu tentar explicar. Pode, mas vamos lá. Qual que é o grande problema, tá? A gente fica muito preocupado com aquela doença, a toxoplasmose, tá? Toxoplasmose, assim, resumidamente, é aquela doença que o pessoal fala que é do gato, né? E que pra gente, adultos ou crianças, não tem problema. O problema é pro nenê dentro da barriga. Para as mães que nunca tiveram a toxoplasmose, elas não podem pegar durante a gravidez, tá? E uma das formas de transmissão é por carne crua. A comida japonesa, né, então, salmão, camarão, frutos do mar, normalmente eles não são contaminados, eles não transmitem a toxoplasmose. O grande problema é a manipulação desses alimentos. Quem me garante que quem manipula o peixe cru não manipulou uma carne crua, algo contaminado, tá? Então, o alimento cru, a gente normalmente não libera deliberadamente, né? Olha aí, isso é redundante. Então, a gente pede assim, para que coma no restaurante de confiança, que conheça a cozinha, mas cuidado, né? Poder de maneira geral pode, tá? Mas tem esse cuidado. Outra coisa, né? É a questão da contaminação por metais, principalmente metilmercúrio. Aqui na nossa região é muito difícil, os restaurantes, nunca vi nenhum problema, nem descrito, nem relatado aí por ninguém, tá? Então, assim, de maneira geral, não é contraindicado, a não ser que o seu médico te contraindique, tá bom? A Joyce perguntou: alguma dica para gestantes que estão com insônia no início da gestação?
Dicas, vamos lá. A gente sempre recomenda o que a gente chama de higiene do sono, né? O que é muito difícil de se fazer, tá? Então, tentar sempre manter o mesmo horário para se dormir, tentar apagar todas as luzes, deixar o ambiente calmo, escuro, tá? Não sendo possível, a gente sugere aí um chá, tá? Principalmente chá de camomila, pode acalmar. E, como última opção, a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar também, tá bom? Para melhorar essa insônia. Mas, mais uma vez, né? São casos individualizados, e aí o ideal é procurar o obstetra aí para uma orientação melhor. Doutora, a Vanessa perguntou sobre congelamento de óvulos. Existe uma idade certa? Não existe uma idade certa, né? Hoje em dia a gente sabe que que o perfil da mulher mudou muito, né? Então a média de idade para a mulher engravidar está subindo, ou subiu, tá? O que a gente recomenda é que esse processo seja feito o quanto antes a mulher decidir, tá? Depois de um certo tempo, a gente já tem uma perda de qualidade dos óvulos, uma dificuldade para se formar um embrião bom, né? Com riscos aumentados aí para doenças genéticas. A gente recomenda aí até, de maneira geral, 34, 35 anos esse congelamento, tá bom? Ah, e aí esse congelamento, o óvulo pode ficar quanto tempo? Ele fica, não tem um tempo para se ficar aí, né? Ele fica normalmente ali, fica no lugar apropriado. São empresas que fazem esse tipo de captação do óvulo, de armazenamento, tá? Mas ficam anos e anos ali, né? Normalmente não tem um período de durabilidade. A gente já está chegando no nosso final da live. Queria agradecer toda a participação e a gente vai encerrar com uma assim, ó. Tomei vacina de sarampo, 2 meses depois engravidei. Tô de 7 meses e já fiz a primeira morfológica, tá tudo bem. Ainda pode ter risco para o bebê? A vacina não é recomendada, né? De sarampo como algumas outras. O que a gente fala é que normalmente o risco é pequeno em relação a isso daí, Andressa. Principalmente em relação ao período de formação do nenê, que seriam aí a primeira metade da gravidez e principalmente os primeiros 3 meses, tá? Com 7 meses de gestação, muito provavelmente ela não vai ter nenhum problema. Eu acho que ela poderia ficar tranquila. Doutor, eu queria agradecer a sua participação e também a participação de todo mundo. Gente, vocês não sabem como que a gente ficou feliz de ter essa companhia e de mulheres tão antenadas. Nossa, olha, encheram a gente de pergunta. Eu acho que não só sanaram as perguntas delas mesmas, como também da amiga, às vezes de mãe, enfim. E falar também, queria que o doutor deixasse um recado aqui, né, para todo mundo, mas primeiramente agradecer muito, gente. Foi muito especial mesmo esse dia. Andressa, eu que queria agradecer a oportunidade, tá? Agradecer o convite que vocês me fizeram. Eu acho bem legal a gente tocar nesses assuntos, né? Principalmente no período que a gente está vivendo, né? Tirar um pouco o foco aí dessa pandemia e lembrar que as grávidas têm as dúvidas, né? A gravidez, ela continua apesar do Covid, né? Então eu acho que foi muito válido. Também queria agradecer a participação de todo mundo, tá? Passou muito rápido, né? A gente nem viu passar. Vamos tentar Muito. agilizar outra dessa daqui, tá? Gostei bastante de participar. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Inclusive, doutora, depois eu vou te chamar para a gente responder tudo no particular para aquelas que deixaram aqui, para a gente não deixar sem Vamos resposta, sim, mas Andressa. claro que sinta-se mais que convidado para a próxima, porque foi um prazer enorme. Gente, muito obrigado mesmo. E, doutor, bom, sem palavras, a gente sabe do seu profissionalismo. Acho que foi excelente e muito, muito obrigada, gente. Obrigado a vocês. Até a próxima, gente. Até.